E aí, gente, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai desvendar um dos maiores e mais famosos mistérios da literatura e do teatro do século XX, a obra-prima absurdamente confusa do Samuel Beckett, Esperando Godot. A nossa ideia nessa análise hoje é fazer um super resumo dessa obra genial e, claro, mergulhar fundo na verdadeira interpretação por trás dela. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro passa por o criador, o resumo da trama, os 4 tipos humanos, os graus de poder, o personagem irônico e, por fim, o que é Godot. A nossa promessa hoje é destrancar o significado filosófico mais profundo dessa peça, tá bom? Seção 1. O criador Samuel Beckett e a mente por trás do absurdo. Sabe, entender quem foi esse cara é absolutamente o primeiro passo para conseguir decifrar a obra dele. A biografia de Beckett é super única. Para começar, ele nasceu na Irlanda, só que como protestante numa região quase inteiramente católica. Ou seja, ele cresceu já com aquela sensação de ser um forasteiro na própria casa, sabe? Ele também era um gênio bilíngue incrível, escrevia as coisas em francês para depois ele mesmo traduzir para o inglês. E como se não bastasse, ele lutou na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina só, toda essa vivência profunda com esconderijos, tensão, aquela falta de certezas, tudo isso moldou de um jeito muito forte a capacidade dele de entender o sofrimento e a confusão da nossa mente. Tudo isso nos leva ao chamado teatro do absurdo. Esse é um movimento literário intenso ali do pós-guerra que mostra a condição humana de um jeito bem particular, como algo inerentemente sem sentido, altamente caótico e totalmente desprovido de um propósito final. Estar ciente desse terreno existencialista é a base perfeita e necessária para a gente poder entrar de cabeça no texto. E aqui a gente vai para a seção 2, o resumo da trama ou talvez o mistério do anti-enredo. É que aqui as regras normais do teatro são simplesmente jogadas pela janela. Aí é super normal que surja logo de cara a seguinte pergunta. Por que uma peça onde literalmente nada acontece ficou tão famosa assim pelo mundo inteiro? Essa confusão inicial é totalmente válida e, na verdade, é exatamente esse gancho que fisga a nossa curiosidade. O negócio é que a peça tem uma narrativa circular. Funciona assim, no primeiro ato, 2 vagabundos, o Vladimir e o Estragon, ficam esperando perto de uma árvore. Eles encontram o Pozo, que é um mestre autoritário, e o criado dele, o Lucky. Depois chega um menino avisando que o Godot não vem hoje, mas virá amanhã. E no segundo ato, a estrutura se repete quase que idêntica. Eles continuam esperando na mesma árvore, só que agora do nada ela ganha umas folhas, o Pozo volta, mas agora cego, o Lucky aparece mudo e o menino traz rigorosamente o mesmo recado. É uma narrativa sem aquela trama linear, feita de propósito para esfregar na nossa cara a passagem bizarra do tempo e uma falta de ação que é simplesmente esmagadora. E aí a gente se depara com essa citação brilhante lá do meio da peça: estamos sempre achando alguma coisa para dar a impressão de que existimos. Quando a gente ouve isso, cai a ficha da tentativa desesperada desses personagens de preencher aquele silêncio agoniante do cotidiano deles. Eles precisam ficar conversando abobrinhas ou brincando com os chapéus só para confirmar para eles mesmos que ainda estão ali vivos. Avançando para a seção 3, os 4 tipos humanos e as representações da humanidade. Vamos analisar agora quem são essas pessoas presas nesse cenário tão desolador. Isso ilustra de um jeito genial as dinâmicas diferentes que estão rolando ali. De um lado, a gente tem o Vladimir e o Estragon numa relação super horizontal, uma parceria bem igualitária mesmo de 2 companheiros de estrada. Do outro lado, o Pozo e o Lucky formam uma dinâmica totalmente vertical, uma hierarquia dura de cima para baixo entre o mestre que domina e o servo que é dominado. São contrastes fundamentais. Juntando essas 4 figuras, a gente tem basicamente todas as possibilidades existenciais. Olha só que interessante, o Vladimir está associado ao ar e ao temperamento melancólico. O Estragon à água e ao lado fleumático. O Pozo carrega o fogo e o perfil colérico, e o Lucky é ligado à terra e àquele lado mais sanguíneo. O fato de serem exatamente 4 não é coincidência de jeito nenhum. Isso serve como um microcosmos perfeito para englobar todas as direções da humanidade inteira. Eles são, na verdade, um reflexo da gente. O que nos guia de forma bem natural para a seção 4, os graus de poder e a chave aristotélica. Essa é a teoria literária que vai servir de chave mestra para a gente destravar todo o enigma da peça. Baseado nas reflexões geniais da poética de Aristóteles, que depois foram organizadas pelo crítico Northrop Frye, a gente consegue classificar os personagens numa espécie de escada descendente de poder e agência. Lá no topo absoluto, a gente tem o nível mítico, agindo como deuses. Descer um degrau, vem o lendário, humanos com poderes enormes tipo profetas. Depois, o imitativo alto, que são os grandes heróis e gênios extraordinários. O quarto degrau é o imitativo baixo, que representa a pessoa comum da vida real.
E lá no fundo do poço está o modo irônico, aquele ser com habilidades abaixo da média e quase que totalmente paralisado perante a vida. Entramos então na seção 5, o personagem irônico, a humanidade paralisada. Vamos botar a lupa cirurgicamente nesse último degrau da escada de Aristóteles. O ponto crucial aqui é entender esse conceito na prática. O personagem irônico tem menos poder, menos agência e menos compreensão do mundo que uma pessoa normal, sendo totalmente incapaz de produzir qualquer atitude significativa. E cá entre nós, é meio impossível não conectar esse degrau mais baixo com aqueles sentimentos supermodernos de burnout, de exaustão e a inércia de viver uma rotina que não parece levar a lugar nenhum. Olhando por essa lente, fica na cara que o Vladimir e o Estragon são a pura cristalização do personagem irônico. Eles estão presos numa inação absoluta. A peça inteira joga isso na nossa cara o tempo todo. Seja no fato ridículo de não conseguirem nem tirar as próprias botas com sucesso, seja na memória que falha absurdamente a ponto de não lembrarem do que rolou no dia anterior. Falta para eles o domínio mais básico de agir no próprio cenário. Com todas essas chaves fantásticas na mão, chegou a hora da sessão 6. O que é Godot? Desvendando o significado final e a resposta para a pergunta mais debatida do teatro mundial. A inércia gigante desses personagens espelha direitinho as teorias existencialistas da época, de filósofos imensos como Sartre e Camus, que batiam na tecla de que o mundo, por si só, não tem o significado inerente pré-determinado. A premissa aqui é que a humanidade caiu num buraco existencial de absurdos e essa perda absoluta de um propósito leva a uma inércia total das pessoas. Agora, tem um detalhe sensacional para desmentir um mito gigante que cercou a peça por décadas. É super comum o pessoal associar direto a palavra Godot ao termo inglês God, dizendo que Godot é Deus e ponto. Mas a verdade é que o próprio Beckett rejeitava fortemente alegorias simples e fechadas como essa. Para ele, dizer que era simplesmente Deus limitava demais a imensidão da obra. E aí a gente chega na conclusão final e provocativa. Se Godot não é apenas uma imagem divina caindo do céu, então o que ele é? Godot simboliza o próprio sentido perdido da vida, aquele significado essencial que a humanidade, caída lá no degrau irônico da inação, aguarda paralisada dia após dia. E isso deixa uma reflexão forte no ar. Em que tipo de Godot a esperança de sentido está depositada hoje em dia? O que deixa a gente sentado só esperando que algo dê sentido à nossa narrativa? Com essa provocação profunda, a gente encerra nossa exploração da obra-prima incontestável do Samuel Beckett. Um abraço e até a próxima análise, pessoal!